Bem-vindos à nossa terceira gravação sobre este tema Apocalipse. Ahm, Alguém perguntou porquê o nome Apocalipse Now. Será que isto tem alguma coisa a ver com o filme do Francis Coppola? Não tem nada a ver. Eu aprecio muito o filme, mas a ideia é chamar a atenção das pessoas para a sincronização dos eventos que estão a ocorrer neste mundo, as preocupações, os medos, as incertezas, e trazer a palavra de Deus nesse contexto para termos uma luz, termos uma direção. E de facto, essa é a razão das profecias, esse é o propósito que levou a que cerca de um terço de toda a revelação da palavra de Deus seja relacionada com algo que iria acontecer num tempo próximo ou num tempo bastante adiantado, bastante futuro, por assim dizer, como é o caso das profecias que nós estamos a estudar. E hoje gostava de focar um pouco sobre o propósito das profecias. Qual a razão? Será que isto é um tipo de assunto que só interessa a alguns lunáticos, a alguns paranoicos, aqueles que andam sempre a viver no campo da especulação? Ou será que Deus tem um propósito atrás de tudo isto? Será que Deus quer informar, que Deus quer alertar, preparar o seu povo para os eventos que irão ter lugar? É muito importante que, quando Jesus, no seu sermão profético, fala acerca do início das dores, ele fala de dores de parto. A palavra grega tem a ver com aquilo que a mulher experimenta quando vai dar à luz. Já referimos isso na nossa gravação passada, mas tem a ver, de facto, com os sinais de algo que irá, de facto, acontecer, quer os homens queiram, quer não. É Deus quem tem o controle de tudo nas suas mãos. Eu gostava hoje de abordar realmente esta ideia do propósito, porque as profecias são tão importantes e tão necessárias para o nosso entendimento espiritual. E nada melhor do que ler um texto, um capítulo do livro do Apocalipse, o livro da Revelação, e creio que é um dos capítulos principais de toda a Bíblia, porque mostra de facto qual é a origem, qual é o propósito de todas as coisas. É o capítulo 5 do livro do Apocalipse, quando o apóstolo João está desterrado na ilha de Patmos por causa da sua fé. É um dos muitos milhares de crentes que foram levados para Patmos, para aquela pedreira, para trabalhar arduamente, tal como acontece ao longo da história do cristianismo. E ele tem aquelas revelações que lhe vão sendo dadas pelo Senhor Jesus Cristo, preparando a sua igreja, que na altura já estava, como nós temos dito, a sofrer uma intensa perseguição, mas que ao longo dos séculos tem sido manchada pelo sangue. Um grande historiador da igreja, Eusébio, disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja, e assim é. A igreja tem crescido não através das facilidades, não através de algo que vá agradar ao mundo, mas tem sido a perseguição, o sofrimento e até o martírio que tem levado a que a Igreja tenha estado a crescer e não tenha morrido ao longo dos séculos, antes pelo contrário, ela hoje está a alcançar literalmente os quatro cantos da terra. Capítulo 5 do Apocalipse, quando João está, de facto, observando aquilo que se passa no trono de Deus, quando ele vê a glória que Cristo está a receber, no versículo 11 do capítulo 4, ele vê a glória daquele que é considerado o Santo, o Deus Todo-Poderoso, sentado no seu trono, que era, que é e que há de vir. E é dito assim: digno és, Senhor. Os anciãos, aquela miríade de anjos, todos estão a proclamar a glória de Jesus, já está entronizado junto ao Pai, e ele ouve estas vozes dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Depois ele diz que vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele.
E eu chorava muito, diz João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e este estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. O propósito das profecias para nós, cristãos, filhos de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos de lembrar ou saber quem tem o controle da história. Enquanto eu aqui falo, e muitos me escutam, em países onde, graças a Deus, há liberdade para pregar o Evangelho, para disseminar esta mensagem pelas redes sociais, pela literatura, pela televisão, pela rádio, uma grande parte da igreja de hoje está confinada, não por causa do coronavírus, mas está confinada pela sua crença, pela sua fé. São proibidos de expressá-la como nós a podemos fazer. Não podem cultuar sequer em espaços públicos. Muitos, até como na Coreia do Norte, estão presos em campos de trabalhos forçados. Em muitos países islâmicos de hoje é proibida a conversão à fé. Isso leva à prisão, leva até à morte em muitos casos. E para esses crentes, para esses cristãos que vivem nesses regimes de opressão e de grande perseguição, é importante que eles saibam, que eles tenham uma firme convicção de que quem tem o poder, quem tem o destino, quem tem a última palavra não é o ditador sob o qual eles estão a ser, infelizmente, castigados, aquele que está a dominar. Falamos desses tiranos, ditadores, que julgam que são autênticos deuses, que têm o domínio absoluto sobre os cidadãos. Mas é importante que a Igreja que sofre, a Igreja que irá sofrer também sob a intensa perseguição do falso Messias ou do Anticristo, que nós saibamos de antemão quem é que tem o controle da história. E nada melhor do que levarmos a nossa mente envolvidas tantas situações, recuarmos no tempo, irmos até ao grande profeta Daniel, que viveu também num regime autoritário, num regime em que os judeus estavam tendo sido perseguidos não só pela destruição do Templo de Jerusalém no ano 586 a.C. por Nabucodonosor, mas eles agora estavam num país diferente, na Pérsia. Muitos deles eram escravos, mas Daniel teve um comportamento de fidelidade ao Senhor tão grande que o Senhor honrou e o colocou como um vidente, como alguém que podia interpretar os sonhos no reino de Nabucodonosor e mais tarde também do rei persa. E quando Nabucodonosor teve um sonho terrível
um sonho que o deixou perturbado, e ele consultou os videntes, consultou os astrólogos, consultou todos aqueles feiticeiros, por assim dizer, da sua corte, e ninguém conseguiu revelar qual era a razão daquele sonho, qual era a mensagem que ele transmitia. Então Daniel, pelo Espírito Santo de Deus, Espírito da revelação, consegue interpretar esse sonho para o rei. E quando o rei realmente consegue reconhecer que acima dele havia um Deus, Nabucodonosor não era o senhor da história, não era o dono do destino da humanidade. Ele teria que também prestar contas a alguém que estava ainda acima dele. Era o Deus dos deuses a quem ele seguia. E Daniel confessa, e Daniel proclama exatamente a soberania do Senhor diante dos reis, diante das autoridades. E ele diz no capítulo 2, versículo 20, ele diz: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele quem remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios. É ele quem dá o conhecimento aos entendidos. É ele quem revela o profundo e o escondido. É ele quem conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então Daniel está a dizer, hoje, envolvidos de mais de 2500 anos, que quem governa o tempo, as estações, quem promove reis, quem derruba os reis, quem tem o controle, quem tem o livro do destino da humanidade nas suas mãos, é o próprio Jesus Cristo, o Senhor, o Deus encarnado há 2000 anos. Hoje, glorificado, entronizado na glória, reinando para todo sempre. Ele não é um reizinho qualquer, ele não é um surgimento da história, uma fabricação humana. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, que reina sobre o seu povo, sobre a sua igreja, e tem tudo debaixo do seu controle, tudo está debaixo do seu domínio, e em breve ele virá para estabelecer o seu reino em Jerusalém. Daniel mais tarde também responde ao rei e diz: meu rei, o segredo que o Senhor quer, nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos o podem declarar. Eles são limitados. Mas ele acrescenta: há um Deus no céu. E é esse Deus quem revela os mistérios. E é o Altíssimo Deus, o El Shaddai, que tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E ele acrescenta ainda, testemunhando ao rei: todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade é ele quem opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes tu? Como lembramos as palavras do rei Davi, que quando olho para os céus, para o firmamento, para a obra da tua criação, eu pergunto: quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o simples mortal? E Daniel está aqui a dizer ao rei, está-lhe a proclamar estas grandes verdades que ele precisa de ouvir, para que ele entenda que quem domina não é o homem, a criatura, o ser falível, mas é o Deus Criador, o Deus que governa, e nada pode estorvar os seus desígnios. No capítulo 6 e no versículo 26, Daniel diz: ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até ao fim. E é muito importante que nós possamos entender, de facto, que a nossa vida não depende daquilo que os políticos decidem. Eles podem decidir condições de vida, eles podem nos até impedir de nós termos acesso a algumas coisas que são essenciais da nossa vida. Eles podem até tentar estorvar a nossa forma de comunicação. Podem até um dia impedir que nós nos reunamos, e esta presente situação de confinamento, em que milhões de cristãos deixaram de cultuar a Deus em espaços, em templos, em casas de oração, e tiveram que o fazer em suas casas, eu acredito que tem sido uma amostra, tem sido como que um ensaio daquilo que há de vir um dia,
sobre toda a Igreja quando ela sofrer essa perseguição que já está a ser sentida em muitas partes do mundo, mas mesmo no mundo ocidental, no mundo chamado cristão, também já se sentem esses sinais. É bom que nós estejamos preparados. É bom também que nós saibamos quais são os sinais e para que é que nós fomos informados antecipadamente para que não sejamos apanhados desprevenidos. Que Deus nos abençoe.